O Brasil é o terceiro maior produtor e o maior exportador de carne de frango no mundo. Em 2005, um eficiente sistema de controle e vigilância sanitária conseguiu evitar um surto de gripe aviária. Agora, 20 anos depois, com a ocorrência de casos no Rio Grande do Sul, o país se mobiliza novamente, isolando centros produtores, granjas, sacrificando animais e tomando as medidas necessárias. Para conversar sobre esse tema, Cidadania convidou o médico veterinário Alexandre Camargo Costa. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pela oportunidade. É uma satisfação estar podendo conversar com vocês. Essas medidas que em 2005 evitaram a ocorrência da gripe aviária aqui no Brasil, elas foram muito elogiadas pelos especialistas. O que aconteceu naquela época? O senhor lembra com exatidão? Na verdade, o Brasil está sempre suscetível a algum tipo de contaminação, principalmente de aves migratórias. Então, o Brasil faz parte dessa rota das aves migratórias. Então, essas aves que, na verdade, são o maior potencial de contaminação para os lotes comerciais. Então, o Brasil já teve mais casos, mas sempre são casos de aves silvestres. Então, já foram identificadas aves mortas, carcaças, e foram identificados que essas aves haviam morrido devido à gripe aviária. Então, essa que está ocorrendo agora é a primeira vez que ocorre alguma contaminação em uma granja comercial. Então, todas as outras vezes foram casos de aves silvestres que foram contaminadas. Eu acho importante que a imprensa, e nós, como somos imprensa também, ressalte que não há nenhuma razão para alarme com relação à transmissão para humanos. É possível que as pessoas que lidam intimamente com granjas, com proximidade com granjas de animais, de aves, elas podem até, já houve casos de pessoas que contraíssem, mas isso não é comum, é raro e o que se tem cuidado é de evitar, de notar que não existe ainda a transmissão de humano para humano. Por que isso seria um salto de uma mudança do vírus que poderia ser, aí sim, preocupante? Os vírus, né, em geral, eles estão sempre sofrendo mutações. Então, é o caso da gripe, por exemplo, que você é obrigado a estar se vacinando todos os anos, porque o vírus da gripe está sofrendo mutações constantemente. Então, a vacina que você tomou o ano anterior, não necessariamente ela acaba atuando contra os vírus que estão presentes no ano seguinte. Então, todos os vírus eles estão sempre mutando. Então, sempre pode haver algum tipo de mutação onde possa ocorrer essa transmissão. Mas, até o momento, não há esses casos. Então, como você comentou, é muito seguro estar consumindo os produtos de carne ou ovos, porque você não tem essa transmissão também dos produtos. Tá? Então, algum tipo de transmissão pode ocorrer naquelas pessoas que estão lidando com os animais contaminados. Isso são as zoonoses, que são doenças que podem ser transmitidas dos animais diretamente para o ser humano. E as zoonoses, se você tem contato com qualquer tipo de animal, até mesmo um pet, você pode estar sujeito a algum tipo de zoonose. Então, esse caso da gripe aviária são casos muito atípicos que já ocorreram. Tá? Então, isso é importante citar, que esses casos podem ocorrer com pessoas que estão manuseando esses animais vivos, então pessoas que trabalham nessas granjas, que porventura possa estar contaminada, mas mesmo assim são casos muito raros que acontecem. Doutor, quais são as principais características desse vírus? É o H5N1, não é isso? E existe já vacina contra ele?
Na verdade, existe a vacina, porém ela não é muito difundida, ela não é muito utilizada, porque alguns países acabam bloqueando a importação de carne de animais que foram vacinados. Então, acaba resultando no mesmo problema. Então, se você vacina os animais, você também corre o risco de ter o seu produto bloqueado por alguns países que não aceitam que a carne seja de animais vacinados. Bom, alguns cientistas diziam que a questão não seria se o Brasil um dia haveria ocorrência de um surto de gripe aviária, mas eles preveem não seria assim, sim quando isso... Por que os cientistas chegaram a cogitar esse tipo de raciocínio? É como eu comentei, né? O Brasil faz parte de uma rota de aves silvestres. O Brasil tem um tamanho continental, é o segundo maior produtor de aves no mundo. Então, era muito grande a probabilidade que isso pudesse ocorrer. Então, mas você vê que desde quando os principais países começaram a ter esse problema até hoje, se passaram 20 anos. Então, o Brasil tem feito um excelente trabalho. Então, isso é desde do mapa, desde dos órgãos oficiais até as empresas. Então, o Brasil é um dos maiores precursores aí das cooperativas, das integrações. Então, tudo isso, esse modelo de produção de aves no Brasil ajuda. Você não está falando de produtores individuais, de produtores que fazem essa produção individualmente, não. Praticamente 100% hoje em dia da produção de aves no Brasil, de aves comerciais, ela conta com um suporte gigantesco, ou de integrações, ou de cooperativas, que dão esse suporte para os produtores. Então, produtores independentes, como era no passado, e ainda existe muito em muitos países, isso no Brasil praticamente não ocorre mais. Então, você tem grandes empresas por trás desse produtor, dando todo o suporte, com veterinários, com todo o suporte que ele precisa realmente sanitário, nutricional, de manejo, para ele ter um bom plantel e evitar todos esses tipos de problema. O fato do vírus da gripe aviária ser mortal para essas aves domésticas, os frangos, ele ajuda a identificar a doença? E quais são os sintomas? Se eu tenho uma granja, uma pequena criação de galinhas, assim, o que acontece com o frango e quais são os sintomas que o vírus causa? Realmente é muito rápido essa ação do vírus, ele se propaga muito rápido. Então, dentro de um galpão, onde você tem várias aves confinadas num espaço relativamente reduzido ali para cada um, você tem uma propagação muito rápida. Os sintomas basicamente problemas respiratórios mesmo que os animais vão ter. Então, é muito rápido e fácil de identificar no momento. Bom, como comentou, a mortalidade é muito alta. E dos casos dos humanos que já foram infectados? Foram poucas pessoas, mas nos Estados Unidos parece que já houve mais de 70 casos, né? Identificaram o porquê desse contágio e qual é o índice de letalidade nesses casos humanos? Sempre foram pessoas que tiveram contato direto com as aves vivas, então eram pessoas que manipulavam esses animais, que trabalhavam nessas granjas, e nunca houve mortes, né? Sempre foram casos isolados, realmente, E o vírus também, não necessariamente é o mesmo vírus que está aqui no Brasil. Isso também é importante, você tem muitas variações desse vírus.
Isso também é bastante importante de estar alertando, que não necessariamente é o mesmo vírus que contaminou pessoas em outros países. Na sua opinião, lá em 2005, o que Estados Unidos e outros países da Europa e da Ásia não fizeram e que o Brasil fez para evitar? E lá houve um sacrifício, um número muito maior de animais. É muito difícil dizer qual foi realmente o problema maior que eles enfrentaram. Você tem condições também muito diferentes, né, da criação nesses países, né, principalmente do hemisfério norte, comparado aqui com o Brasil. Então, nesses países, você tem um clima muito mais frio, então você precisa ter um galpão muito mais fechado também, com menos ventilação do que os galpões aqui no Brasil. Onde aqui o maior problema, na verdade, é o excesso de calor interno dos galpões. Então, você tem uma produção muito diferente. Mas é difícil dizer o que um fez certo e o que o outro fez errado, né? É bastante difícil estar dizendo isso. As regras da Organização Mundial da Saúde Animal, elas são as mesmas para todos os países? Sim, todos os países eles são signatários desses acordos. E também o Brasil possui acordo individual com cada um desses países que importam a carne de frango do Brasil. Então, você precisa também passar por vários processos de homologação, de aprovação de cada um dos países. Isso é importante também, porque cada país acaba tendo a sua própria regra para estar aceitando um novo exportador de carne. Então, o Brasil precisa estar passando por essas homologações, visitas técnicas também. É bastante comum os oficiais de cada um dos países, ou mesmo das empresas que fazem a importação, virem até os abatedouros, fazerem visitas. Então, isso é bastante comum. Essa área perto de Porto Alegre, que é o município de Montenegro, né? onde foram detectados casos que já foram isolados, já houve o sacrifício dos animais, e eles fazem parte de rotas migratórias de animais, de aves? Sim, ele está bem próximo, relativamente próximo de Porto Alegre. Então, ali você tem a Lagoa dos Patos também, que recebe muitos animais silvestres dessas rotas migratórias. Então, ali faz bastante sentido, sim, que essa contaminação acabou sendo feita através de alguma ave migratória. É importante notar que nas aves migratórias o vírus não causa qualquer sintoma, né? Está contaminado e fica no intestino, se salvo engano, não é isso, dessas aves, mas não causa nenhum problema e por isso é que elas podem voar, viajar e transportar o vírus dentro delas, né? Isso, depende muito das espécies, né? De qual espécie animal que causou essa contaminação. E é importante dizer que a granja que foi contaminada, ela não é uma granja de frango que vai ser abatido para o consumo. É uma granja onde você cria as matrizes, né, que produzem ovos férteis, e esses ovos que serão, depois de incubados, serão os frangos que serão produzidos. Então, na região ali, já não tem mais nenhum abatedouro. Todo esse frango que está sendo produzido ali, que está sendo criado, na verdade, eles são mais aves para a produção de ovos férteis, né, que serão os pintinhos depois de incubado. A transmissão se dá através da via respiratória, ou seja, através do ar ou através de secreções? Como é que ela acontece? Isso, através do spray nasal, quando a ave está contaminada, ela acaba tendo dificuldade para respirar e nisso ela vai
soltando esse spray e vai contaminando as outras aves. Então, dentro do galpão, você tem ali muitos animais no mesmo espaço e isso propaga muito rápido. Então, por isso que a grande maioria, acho que 80% das aves foram contaminadas ali, morreram num intervalo bem pequeno. Doutor, qual a letalidade em humanos e se o diagnóstico em humanos se dá através do interrogatório no exame do paciente, da história que ele conta, por proximidade com granjas ou com a criação de animais? Através realmente dos sintomas que a pessoa pode estar tendo, né? Como uma gripe forte, alguma coisa assim. Então, ela precisa ser retirada, né? Ser isolada e passar por exames. Então, não é tão simples, não é tão rápido, mas pode ser identificado aí quando a pessoa já tem esses sintomas. Mas no caso de uma granja que teve comprovada a contaminação, é importante que todos os trabalhadores ali daquele galpão, daquela propriedade, passem por exames. A publicação de um estudo da Organização Mundial da Saúde indica que em humanos a letalidade pode chegar a 48%. É correto isso? Eu não tenho essa informação, eu preciso verificar. E o que o senhor acha, por exemplo, do perímetro de isolamento dessas granjas onde foram detectados os casos? Porque parece que, uma vez que os pássaros voam, né? Alguns, as galinhas não, mas enfim, parece que a distância de 10 quilômetros, um perímetro de 10 quilômetros, essa distância correta é suficiente para evitar o contágio? São feitos várias regionalizações ali desse momento, a partir do ponto zero, onde teve essa contaminação. Então, os 10 quilômetros ali é realmente de isolamento total, né? Você tem barreiras sanitárias isolando toda aquela região. Mas, além disso, você tem outros anéis também que você está isolando aquela região. Então, os 10 quilômetros ali é o principal, mas você tem outros anéis que vão sendo criados ali para fazer esse monitoramento também, como você comentou. Então, as mesmas aves que contaminaram possivelmente esse lote podem ter contaminado outros lotes ali na região. Mas esses 10 quilômetros é o anel principal ali que você faz para fazer esse setor ali de uma... você realmente ali você não pode deixar sair nem entrar mais animais, até você solucionar todo aquele problema. O embargo à exportação de frango brasileiro, ele representa um problema econômico de uma certa gravidade, porque o Brasil, nós exportamos, como o maior exportador de carne de frango, nós perdemos aí milhões de dólares em um mês, né? Enfim, mas o senhor julga que esse embargo está correto, são medidas, ou está sendo exagerado, uma vez que o Brasil tem, como se fosse vários países dentro de um só? Eu acredito muito na regionalização. Então, você ter vários setores dentro de um país, né, como o Brasil, por ser um país tão grande, então, até mesmo não deveria ser por estado, poderia ser por regiões. Então, cada estado tem mais de uma região também. Então, isso é correto, você ter essa regionalização da produção. Então, caso haja algum problema, você suspender as exportações daquela região. Eu não concordo muito com isso. Países que bloqueiam a exportação do país como um todo, né? Como você falou, quantos países cabem dentro do Brasil. Então, isso não faz muito sentido. Então, a regionalização, essa sim, faz sentido nesses casos. Bom, existe
me corrija se eu estiver errado, uma expressão chamada vazio sanitário, é isso? Ou como se fosse uma quarentena, né? Necessária de começo, meio e fim. Quanto tempo deve durar o isolamento do ponto de vista sanitário para que se possa considerar uma área segura novamente para a produção de frangos? Na verdade, esse vazio sanitário é como se fosse uma quarentena, mas sem animais. Então, você retira todos os animais daquele setor, você faz toda a higienização daqueles galpões, você retira a cama, que é onde os animais ficam, você lava com desinfetantes próprios para isso. Você pode usar até fogo mesmo, você usa aquela vassoura de fogo para estar eliminando qualquer tipo de resíduo. Então, isso já é feito normalmente quando você troca um lote para o outro. Tá? Isso já é uma rotina na produção de aves, né? Entre você tirar um lote, colocar um outro lote, principalmente de matrizes, como é esse caso, você já faz toda essa limpeza. E também o vazio sanitário. Nesse caso, eu acredito que são 28 dias que está sendo o vazio sanitário. Então, aquelas propriedades ali afetadas ficarão aí quase um mês sem nenhuma produção. Talvez até estenda um pouco mais. Quais são os países que têm sido mais rigorosos com o Brasil, no seu entendimento, em bloquear já de imediato o embargo e não aceitar a regionalização? Eu acredito que foi principalmente Europa e China que fizeram essa suspensão total do Brasil, mas é importante dizer que, assim como esses países têm um peso grande nas exportações do Brasil, apesar do Brasil ter feito um bom dever de casa e ter dividido mais esses volumes, então hoje o Brasil não é dependente de um ou dois países, ele conseguiu dividir muito essa exportação de frango para vários países. Então, hoje são mais de 150 países que consomem o frango do Brasil. Então, esses países também têm uma dependência grande do frango exportado para o Brasil. Então, mesmo quando se diz que o Brasil está perdendo muitos milhões de dólares com essa restrição, esses países também estão perdendo porque eles estão tendo que ir atrás de outros fornecedores para estar suprindo essa demanda que eles já têm pelo frango do Brasil. Doutor, se o ovo e a carne do frango não são vias de transmissão, por que então descartá-los? E como é feito esse descarte? Através de... Não vai para o meio ambiente porque eles contêm de alguma forma o vírus, né? Na verdade, nenhum produto, não houve a contaminação de nenhum produto nesse caso. Então, como eu estava dizendo, esse lote foi somente um lote, eu acredito que foram 2 galpões que formavam esse lote, que teve a contaminação. Essas aves não eram aves que foram para o abate, essas aves estavam produzindo ovos férteis que iriam se transformar em pintinhos. Esses ovos, sim, foram descartados, mas não houve frango, carne de frango contaminada. Então, esse embargo, essa suspensão que houve foi somente para a importação do frango do Brasil, mas em nenhum momento havia frango contaminado, em nenhum momento. Então, esse frango que estava indo para algum destino que acabou suspendendo a importação, certamente acabou rumando para outro país que aceita, que não fez essa suspensão. Mas mesmo assim não há nenhum risco em quem consumir esse frango que, digamos assim, entre aspas, antecipou, foi exportado antes do diagnóstico do surto de gripe aviária, mas não há nenhum risco no consumo da carne desse frango, mesmo assim.
De forma alguma, de forma alguma. Não é transmitido pela carne ou pelo ovo, esse vírus não é transmitido. Além disso, outras doenças podem ser transmitidas através do frango ou do ovo cru, como a salmonela, por exemplo, que é uma doença muito mais comum. Então, por isso que é sempre recomendado estar consumindo a carne de frango ou o ovo cozido. Sempre bem cozido, porque você está eliminando essas outras doenças, como é o caso da salmonela, que é uma bactéria bastante comum até depois que você está havendo essa manipulação. Quando essa carne sai do abatedouro, ela não está contaminada e ela acaba se contaminando nos processos de manipulação depois. Só uma última pergunta aqui. Esses ovos e essa carne de frango descartada, ela vai ser incinerada, essa forma de descarte? Possivelmente é o modo mais utilizado. Doutor, muito obrigado aqui pela sua presença aqui no Cidadania, isso foi muito gentil e sempre que precisarmos vamos recorrer de novo ao senhor. Muito obrigado, estou à disposição. Essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.